E aí, cara, você fica até 2020, né? E como que foi pra você a sua passagem? Como que você avalia a sua passagem no Corinthians, cara? Cara, eu vivi assim... Eu falo assim que eu vivi todas as experiências possíveis. Das melhores, das piores. Das maiores dores e das melhores virtudes. E isso faz com que a jornada ali dentro, ela seja completa. Porque eu acho que é muito triste que o jogador, ele vive a carreira dele que é curta, só olhando pro futebol. Tipo assim, só olhando a bola e só a boleiragem. O futebol, ele te dá um privilégio, cara, que a gente nem tem noção do que é. De abrir portas para outras pessoas, de mexer com corações de pessoas, de você ter uma responsabilidade de gerações, de você ter realmente a responsabilidade daquilo que você fala, que foi o que aconteceu comigo em episódios negativos, de saber lidar em crise, saber lidar com situações diferentes, de se impor, de realmente, tipo assim, você tá representando o sonho de milhões e milhões de pessoas. Não é só jogar bola. É se impor, você é uma figura extremamente importante. E às vezes o jogador, ele perde essa oportunidade, de fato, dele se impor, dele ser realmente uma referência, dele realmente ser uma influência nas pessoas. Porque ele fica só apostando assim, pô, tô aqui na minha bolha. E eu falo porque agora é fácil falar porque eu tô fora. Porque quando você sai da bolha do futebol, você começa a cair na vida real, né, nesse oceano gigante que tem, não naquele aquário que a gente vivia. Você fala, meu Deus, é isso aqui que é o mundão? Pô, peraí, eu não enxergava lá dentro. E hoje o meu papel é fazer esses atletas enxergarem que eles têm uma responsabilidade além. Não é militar, levantar uma bandeira, mas, pô, peraí. Se o mundo hoje está muito mais profissional, se o mundo hoje está mais sensível em rede social, se o mundo hoje está mais adepto a coisas novas, a menos talento e mais entrega, mais disciplina, precisa ser diferente também. Cara, você puxou um gancho importante, a gente vai chegar daqui a pouco, né, nessa questão que hoje você faz palestras, preparando atletas. E se você me permite, teve um episódio difícil no Corinthians, sim, né, que foi a questão do racismo. Eu queria que você só pudesse exemplificar pra gente, e aí trazendo o que você falou, pô, eu aprendi muito, e o jogador sai dessa bolha, porque tem jogador que às vezes não sabe nem comprar uma passagem, por exemplo. Não porque, né, porque tem alguém que faz isso por ele. Mas aí voltando no episódio do racismo, o que isso impactou na sua passagem pelo Corinthians e no pós-Corinthians? Tá. Fechou portas pra você em alguns clubes, você deixou de ir pra algum clube por causa disso também? Cara, primeiro assim, que o episódio do racismo, e eu sempre gosto quando me pergunta, porque eu até tava no jogo da NFL, né? A gente tava no mesmo camarote com o Neymar, a gente comentou sobre o episódio. Ele falou, pô, mas por que você fez isso, né? Eu falei, cara, eu fiz talvez porque é o que tocou no meu coração. Eu tive a opção de falar que não tinha sido eu. Porque não tinha era um jogo online, não tinha meu nome, não tinha minha imagem, não tinha meu rosto. E mesmo assim eu assumi uma responsabilidade de assumir um ato que, por mais que pessoas falam que é hipocrisia, porque é uma brincadeira e tudo mais, que é um mimimi, que eu fui entender o porquê que eu fiz isso. Então, quando eu entendo a dimensão, que eu não entendi a dimensão, eu falei, cara, vou fazer diferente. Talvez não diferente, eu vou fazer o que seria justo. É a pessoa aprender com o erro. É a pessoa ser uma pessoa melhor com o erro. Todo mundo, unânime, em qualquer setor, ela erra em algum momento da vida. E ela tem duas escolhas. O que ela faz com o erro? Ela joga desculpa em outro ou ela aprende para ser uma pessoa melhor? Eu optei aprender a ser uma pessoa melhor. Porque todo mundo é fadado a erro. Então eu fui buscar ensino, buscar curso, me aprofundar no tema racial. Porque assim, não vou falar que eu fui culpado e nem o inocente, mas por algum motivo eu fiz. E por que eu fiz? Porque talvez eu não tive ensino, eu não tive educação, que eu não tive instrução, porque é um assunto tão importante na nossa vida. E por que não chegou até mim? Era muito superficial, sendo que hoje quase 60% da população é negra no Brasil. Por que a gente não tem esse entendimento? Por que a gente não vê negros em posições de alto escalão? Aí fui entender o porquê, buscar as coisas. E o engraçado é que eu vivia isso lá na Europa. Quando eu joguei na França, uma das coisas mais admiráveis que eu vi, que eu falei com a minha esposa, é que o gerente do banco era um puta negro, firme e forte, assim, posturado. Falei, cara, olha que poder desse cara. Que massa. Mas será que era legal falar isso? Será que também não é um ato de racismo eu achar legal algo que seria normal? Sim. Porque no nosso país a gente não vê? E aí eu comecei a refletir, falei, cara, já passou na minha vida tudo isso e eu não me atentava. Quando eu joguei na Ucrânia, eu tive xenofobia, porque eu era um estrangeiro. Não porque era um cara diferente, porque eu era estrangeiro. Então já passou na minha frente várias coisas e eu não percebia, porque meu radar não estava aceso. Então eu falei assim, eu vou começar a me provocar, começar a entender sobre esses aspectos, porque ninguém faz isso. E eu tenho uma voz ativa de poder talvez ser uma influência
as gerações e até para quem me acompanha. Para crianças. Para que quando chega um tema como esse, eu poder saber abordar. Ou poder, pelo menos, na minha consciência, que eu pensei, o mais importante é você dormir com a consciência tranquila. Exatamente. Então eu vou fazer o quê? Fazer a minha consciência dormir tranquila. Então eu fui buscar estudo, ensinamento. E eu sabia que ia ter ônus e bônus. Eu sabia que toda ação tem uma consequência. E estava tudo certo. Obviamente que, se tratando de Corinthians, de polêmica, de mídia, de caos, time do povo e tudo aquilo, se é hipocrisia ou não, se a torcida canta um canto assim não é e tudo mais, eu falei, cara, vou buscar melhorar, fazer o que está ao meu alcance. E aí, obviamente, você cai numa situação da diretoria que ela tem que se posicionar. Você cai, talvez, ali dentro, em sistemas que, assume a bronca aí que eu não posso te proteger. Sendo que ali naquele momento, e eu posso falar abertamente, talvez é a primeira vez que eu possa falar isso, eu acho que com a grandeza do clube, com a magnitude que o clube fala, que fala com o povo, eu acho que o melhor jeito de você ensinar as pessoas é com um erro de alguém. Talvez pegasse aquele meu erro e falasse assim, é assim que a gente vai ensinar as pessoas como fazer com o erro. E sim pegar de um caso e fazer do limão à limonada. Peraí, então agora você vai estudar sobre isso, você vai ser o porta-voz disso, você vai falar como é que faz e não jogar a sujeira do lado. E você não resolve o problema. E eu acho que aconteceu muito isso, tipo assim, cara, vamos tirar esse problema daqui, a gente não quer falar mais sobre isso. Mas você concorda que você não resolve um problema? Sem dúvidas. E, cara... Por ser o time do povo, era talvez o mínimo que eles deveriam ter feito na época. E assim, os bastidores do futebol, todo mundo sabe que tem zoeira. Todo mundo sabe que tem muita bagunça, seja ela com conotação racista ou não, com racismo recreativo ou não, mas existe. A questão é que ninguém intervém. Até os próprios negros não intervêm. Mas por quê? Talvez o cara não quer se indispor com um amigo, ou não quer ter força porque o cara não se entende. Então isso foi foi me colocando no radar. Hoje, cara, eu tenho assim um radar aceso que eu consigo avisar quem tá do meu lado. Cara, não precisa falar sobre isso. Tipo, sabe, não é... meu filho, eu coloco coisas que tem desenhos que negros são protagonistas, insiro na vida dele algo que eu não fui inserido. Porque eu acho que o nosso subconsciente vai trabalhando para que ele vai aprendendo que hoje ele precisa entender essas coisas. Tem um ponto aí que a gente vive num país racista. Né? Demais. O Thiagão pode até falar melhor do que a gente, mas isso tá dentro do nosso país. E um país extremamente miscigenado, um país onde a maior população é negra. E você bateu num ponto importante, porque mais do que isso... O educar é importante pra gente entender de fato. Porque a piada que você utilizou, que você foi acusado de racismo, é uma piada que com certeza, né, todo mundo já ouviu que é negro, e uma coisa que vai machucando, mas as pessoas não se ligam. E aí, batendo nesse ponto, você saiu magoado com o Corinthians por conta disso? Não necessariamente por conta da sua rescisão, mas porque, cara... Vamos falar pra imprensa dessa forma. Danilo, acho que não tem mais sentido, mas calma, a gente não vai fazer isso agora. Você se sentiu magoado? Cara, acho que não, porque eu assim, horas depois do que eu fiz na internet, eu não entendi a magnitude. Eu vi que teve um caos no Twitter. Mas ali meu subconsciente já mirou pra resolver o problema. E não pra ficar botando culpa em alguém e tentando limpar a sujeira. Sim. Então eu lidei bem com isso. Porém, eu não tive a rescisão por causa disso. Acredito sim que se não tivesse acontecido isso, eu teria ficado. Porém, eu tive uma lesão muito grave no cruzado, que no meio da cirurgia, quando foi abrir o joelho, descobriu que tinha cartilagem. E isso é muito mais grave do que a própria lesão de cruzado, que fez com que eu ficasse pelo menos 1 ano e 8 meses fora dos gramados. E realmente eu não voltava a recuperar, eu não conseguia recuperar. Não conseguia ganhar força. E aí juntou com esse aspecto que eu não conseguia voltar, minha cabeça foi enfraquecendo. Eu tive um ato, né, num jogo online, juntou as duas coisas negativas que eu não fiquei dentro de uma areia movediça. Então primeiro que não tinha nem como o Corinthians mandar embora, porque não tinha prova, não tinha algo assim que comprovasse. Foi muito mais uma pressão política interna por posicionamento do que realmente, tipo assim, quero fora. E aí foi curioso que eu fiquei aquilo, cara, puta, a rede social os caras tá me matando, os caras tá falando um monte, isso, aquilo, e a gente sabe que rede social é, né, terra sem lei. Terra sem lei. E, cara, no dia seguinte eu falei assim, eu vou pra rua, eu vou ver se realmente é isso. Eu fui pra rua, pro shopping, restaurante, fui pro posto de gasolina, eu fui botar a cara pra ver o que as pessoas falavam. E eu fui muito bem surpreendido porque as pessoas, quando eu conversava, elas entendiam, tipo assim, ela via que não era aquilo ali, não apontei o dedo na cara de alguém. E falei, pô, Danilo, eu levanto a cabeça, tá tudo certo, né? Negros mesmo falando, cara, a gente sabe que não é. Eu falei com a Gaviões, eu falei com a presidência da Gaviões, os caras entenderam, a Gaviões mesmo falou, cara,
Aqui na Gaviões todo mundo já errou. Todo mundo teve uma segunda chance. Eu acho que você tem que ter uma segunda chance, porque você representa em campo. Sim. Porém, né, cada um no teu quadrado. Não é que a gente vai levantar a bandeira e te jogar lá em cima. Não, mas sabe que aqui dentro a gente tem ok, tá tudo certo. A gente entende que você vai dar a volta por cima, que você vai buscar recursos, mas que sirva de aprendizado. Puta, e serviu demais. O vestiário, como é que ficou nesse Não, zero. É, porque o vestiário sabe que, tipo assim, cara, quem jogou bola sabe, o vestiário é tóxico pra cacete. Demais. Mas muito, e não é pouco. Então, assim, não é que a gente eu falava isso todo dia. Pelo contrário. O vestiário sempre me via uma pessoa como uma referência, mais intelecta, falava de negócio e tudo mais. Eu era capitão. Às vezes eu fazia... Eu era um dos que fazia a tabela de divisões de prêmios. Né? Eu assumi uma responsabilidade diferente ali. E isso foi muito chocante para todo mundo vindo de mim. Uhum. E talvez, assim, eu acho que... Não é que Deus escolhe as pessoas certas, mas acho que tinha que acontecer comigo, porque eu soube lidar bem com isso. Talvez outro atleta não saberia lidar. A forma como você lidou. Exatamente. Então, para mim, é lógico que, poderia ter sido uma carreira diferente. Eu acho que poderia sim ter encerrado minha carreira no Corinthians por mais tempo. Eu tava com uma liderança legal ali. Mas eu sou daqueles que, assim, nada é por acaso. Tem um motivo. E tinha um motivo. E isso me fez, assim, abrir portas para outros negócios, me posicionar para outros negócios. Às vezes eu dou palestra sobre isso, eu falo com pessoas sobre isso, me fez minha visão olhar para outras questões de filantropias, questões de oportunidade, questões de negócios, coisas que talvez não estavam no meu radar. Então eu enxergo de tudo que foi positivo, cara. É louco falar isso, mas para mim, como ser humano, foi muito positivo. Como o Danilo, jogador do Corinthians, naquele momento, talvez não foi. Mas foi o processo que eu tive que respeitar. E aí quando você fala com a direção, quando acontece tudo... O que acontece? Vocês decidem por uma rescisão amigável ou foi uma coisa que sai do Corinthians e falar o posicionamento é você não tá mais aqui? Não, na verdade, assim, quando eu chego no dia de manhã, eu caio numa reunião com um monte de diretores, tinha a cara de gestor de crise que eu nem sabia que existia, tava no Corinthians, nessa hora na madrugada, e eu sozinho ali, e eu cheguei de manhã e a gente... Pelo que eu entendi, a gente teve que fazer uma nota rápida, porque às 11h30 começavam os programas esportivos e a gente tinha que dar uma resposta. Então a mídia e a imprensa e os patrocinadores, segundo eles, estavam pressionando. Pode ser que seja verdade. Só que a gente tinha que tomar uma decisão rápida. Hoje eu faria diferente em muitas coisas. Eu não faria uma nota fria que eu fui instruído a fazer, que era uma nota escrita. Eu pegaria a minha câmera hoje e falaria com a minha voz, talvez... que estava escrito, mas eu queria falar, meu rosto. Uhum. Só que eu fui instruído para fazer de uma forma ali. E, obviamente, eu não estava acompanhado, né, de advogados, de pessoas, porque tinha que resolver muito rápido. E, infelizmente, teve pessoas ali dentro, que eu não vou citar o nome, né, dessa reunião que incorporava ali a cúpula do Corinthians, que, naquele momento, naquele quadradinho, falou assim, eu não te vejo mais no Corinthians, pode buscar outra coisa. E, obviamente, eu fiquei quieto. Quando eu saio dessa reunião, eu vou para a lobby ali onde estavam os jogadores. E obviamente que todos os jogadores queriam saber o que tinha acontecido. Uhum. Eu falei, cara, acho que infelizmente não vou ficar porque eu acabei de receber uma informação de que eu não ia ficar no Corinthians mais. O cara não quer ficar no Corinthians e fazer o quê? Não sei nem o que falar. 1 segundo depois que eu falo isso, chega a mesma pessoa que falou pra mim que eu não iria ficar. E ele chega batendo nas minhas costas e fala assim, Danilo, relaxa, não vai dar nada não. Na frente de todo mundo. Aí todo mundo olha assim e fala assim, ué... Aí é foda. Cara, eu não vou mentir um negócio desse. Então, assim, já viram que até ali dentro existia uma articulação para aproveitar uma brecha de que, usaram politicamente. Tipo assim, vai sair um jogador, é uma forma de entrar outro jogador aqui e a gente se envolver numa negociação. Exato. Que é o que funciona com o futebol. Futebol é então, assim, sem citar nomes, mas infelizmente é essa sujeira que existe dentro do futebol. E, obviamente, não tirando a culpa de nada, eu acho que realmente, talvez eu, no lugar do Corinthians, não saberia como lidar também, porque foi uma situação complicada, não tiro o mérito ali da diretoria que estava. É uma situação crítica. Não sei se tinha pressão realmente de grandes patrocinadores, porque eu imagino, ou é ele ou eu. Caramba, você faz conta, irmão. Assim, foda, né? Então eu não tiro, né? Mas a forma que foi conduzida não foi profissional como deveria. Porque eu acho que, e é por isso que eu falo, ali deveria existir um limão-limonada. Pra gente saber lidar, como o Corinthians lidar, como fazer com os próximos, como ensinar os próximos, como ser exemplo os próximos, porque foi realmente uma pancada para todo mundo, sabe? Eu tenho essa consciência, mas não vou esconder porque teve assim uma manobra ali política interna para se beneficiarem de alguma forma.